Evangelho, segunda-feira da Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai-a. Ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também a Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da Semana Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 12º capítulo do Evangelho de São João. E como acabamos de ouvir, hoje demos início à narração dos últimos 6 dias do Senhor antes de sua paixão. O texto começa dizendo, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Então, estamos certinho dentro daquela que foi a última semana de Nosso Senhor antes da sua paixão, morte e ressurreição. Como é bonito percebermos que Jesus sai de Betânia, da casa de seus amigos, da casa que o acolheu com tanto amor, da casa onde ele chorou pela morte daquele que amava. Ele chorou comovido pelas lágrimas de Marta e Maria, que naquele momento sofriam pela perda de seu irmão. Esse foi o lugar de onde o Senhor partiu para a sua paixão. Mas por que, Padre Fábio, o senhor está colocando destaque sobre isso? Meus irmãos e minhas irmãs, como é importante para que nós consigamos seguir de perto o Senhor, aproximarmos-nos das pessoas que nós amamos e cuja com a partilha da vida nos enriquece de Deus. A amizade de Marta, Maria e Lázaro com o Senhor não era uma amizade marcada pelos interesses desse tempo, mas eram as amizades marcadas pelos interesses eternos. São santas amizades. E como nós, como falávamos ontem, que somos chamados a seguir com o Senhor para Jerusalém, lembram do texto de Santo André de Creta, que dizia que não mais coloquemos os mantos por terra, mas nos coloquemos ajoelhados diante do Senhor que passa e aclamemos o Senhor que vai à nossa frente e o sigamos junto a Jerusalém. Como é importante lembrarmos que também nós fizemos a escolha de seguirmos para Jerusalém com o Senhor. E ontem, durante a narrativa da paixão, o Senhor marcava isso com tanta clareza para Pedro. Satanás vai pedir para macerar-te. Eu intercedi por ti, para que sejas forte.
Santo André nos dizia: nos levantemos e sigamos com o Senhor para Jerusalém. Na nossa meditação nós falamos sobre isso. Seguir com o Senhor para Jerusalém, onde Ele entrega a si mesmo como sacrifício de amor pela salvação dos homens. Eu, como sacerdote, me levanto e sigo com Jesus para Jerusalém para entregar a minha vida por amor, pela salvação das almas que me foram confiadas. Você, como pai de família, se levanta e segue com o Senhor para Jerusalém, para também fazer da sua vida, junto com Ele, uma entrega de amor pela salvação da sua esposa, da sua família, para a salvação do seu esposo e da sua família. Subimos para Jerusalém com o Senhor, para também nós entregarmos com Ele a nossa vida, pela salvação de nossos irmãos e irmãs. E você que é religioso, religiosa, toma também um caminho de Jerusalém com o teu Senhor no domingo, tomou ontem o caminho de Jerusalém com o seu Senhor, para entregar a sua vida pela santificação da sua comunidade e da sua inteira congregação. Oh, meu irmão e minha irmã! E hoje, na segunda-feira, estamos vendo que o Senhor não tomou esse caminho em direção a Jerusalém sem antes passar em Betânia. O que isso significa dizer? Como estar junto com aquelas santas amizades nos fortalece para seguirmos adiante com essa decisão. A decisão que o Senhor tomou passou por esse encontro. Então não significa que Ele tomou a decisão por causa desse encontro, mas esse encontro fez parte entre a decisão tomada e a realização do ato, testemunhando para a gente que nós que decidimos seguir como Jesus em direção a Jerusalém para entregar a nossa vida em sacrifício de amor, pela salvação daqueles que o Senhor nos confiou, nesse itinerário entre a nossa decisão e a nossa entrega, é importante que estejamos juntos daquelas santas amizades que nos inspiram, que nos ajuda a pensar, recordar e, sobretudo, dividir as alegrias de Deus. Como é importante isso, né? Como é importante cultivarmos santas amizades nos nossos ambientes, todos eles, em família, cultivarmos santas amizades nos nossos grupos paroquiais, santas amizades no ambiente de trabalho, amizades que se interessem pelas coisas de Deus, que se encontra para render graças a Deus por seus prodígios, por seu poder, por sua misericórdia. Lázaro estava sentado à mesa com o Senhor e ele era o próprio testemunho dessa potência de Deus acontecida e acontecendo, né, naquela hora. Acontecida porque estava ressuscitado, acontecendo porque Cristo está no meio deles em casa. Então, como é importante nós estarmos juntos em na companhia de santas amizades para partilhar as alegrias de Deus, para partilhar o testemunho do poder de Deus em nosso favor, mas também para dividirmos as lutas, para dividirmos as exigências da missão. Como assim, Padre? Vocês repararam o gesto de Maria? Nosso Senhor faz do gesto de Maria uma prefiguração, ou seja, um anúncio, ou melhor, uma antecipação, não um anúncio prévio, mas uma antecipação daquilo que será a unção do seu corpo na Sexta-feira Santa, da sua sepultura. Olha o significado desse momento. O gesto de Maria é o cumprimento de um gesto de amor por aquele que era o seu Senhor, a quem ela tanto estimava. Com aquele gesto, o Senhor ficou perfumado, os cabelos de Maria ficaram perfumados, a sala inteira e todos os que estavam ali puderam sentir a força e a intensidade desse aroma, de uma aliança de amor. A mesma unção que estava sobre o Senhor
sobre seus pés, estava também sobre a cabeça de Maria, assim como o sangue do Senhor na cruz foi derramado sobre todos nós, pela nossa salvação. E como vai dizer São Paulo, o bom odor de Cristo está presente em cada um dos cristãos. Olha que espetáculo! Porque o sangue do Senhor foi derramado sobre nós. Ali naquele momento, discípula e mestre estão unidos numa mesma unção. A discípula está aos seus pés, mas todo o amor do coração de seu mestre está sobre ela. Eles estão unidos por uma aliança de entrega e de dom. O Senhor que ama e confirma o seu amor nos testemunhos e milagres, na sua palavra que Maria escutava com tanta assiduidade e atenção. O Senhor que assim comunicou e entregou o seu amor, esse amor inunda o coração da discípula, que não faz outra coisa senão voltar a estar aos pés do seu mestre e demonstrar por ele todo o seu amor. E a demonstração desse amor, o derramamento do perfume de nardo, se faz abundante sobre todos. Todo aquele homem e mulher que entrega a sua vida por amor a Cristo, difunde no mundo o bom odor da misericórdia e do amor de Deus. Todo aquele que entrega a sua vida por amor a Cristo, permanece com Ele e anuncia no mundo a sua ressurreição e a vida. Se olharmos ontem, uma das imagens que vimos no texto da narrativa da Paixão, eu gostaria de deixar com vocês essa imagem, é que quando o discípulo sobe com o Senhor para Jerusalém, encontrará ali a resistência contra o amor de Deus. Porque numa sala escura, se você acende um fósforo, se você faz um pequenino ponto de luz, tudo que está dentro da escuridão olha imediatamente para aquela luz. Ela não passa desapercebida. Um pontinho de luz não passa desapercebido em uma sala escura. Assim também, a presença dos cristãos no mundo não passará desapercebida a todos aqueles que estão mergulhados nas trevas. Os que estão mergulhados nas trevas por conta do pecado, vendo aquele pontinho de luz, poderão se orientar para fora das trevas. Mas aqueles que são os filhos das trevas, os demônios e todos aqueles que lá estão condenados, vendo a luz e odiando-a, se levantarão contra ela. Por isso, no caminho em direção a Jerusalém, quando fazemos a escolha de entregar a nossa vida com Jesus pela salvação da nossa família, se levantarão inúmeros obstáculos, empecilhos e resistências, como também se levantaram contra o Senhor. Tão doloroso aquele momento em que o Senhor fala a Judas: com um beijo me traístes, com um beijo. O símbolo da aliança, o símbolo da comunhão, com um beijo me traístes. Que símbolo escolhestes? Justo o símbolo que sempre distinguiu a nossa comunhão, ou melhor, sempre distinguiu o amor que eu tive e tenho por você, foi esse mesmo símbolo que você usou contra mim. A que ponto, né? A que ponto? E bom, o que eu queria comentar com vocês aqui, pode parecer que em alguns momentos o mal que se levanta para tentar impedir que se cumpra essa entrega de amor, vai tentar nos desencorajar. Jesus estava crucificado no alto da cruz e ao lado dele, tinham dois malfeitores, como falava o texto de ontem.
E para todas as pessoas que estavam ali em volta, aqueles homens eram como pessoas que não tinham mais jeito. Naquele momento, onde Jesus estava sozinho no alto da cruz, assim como muitas vezes você se sente cheio de dores e sozinho, crucificado, lutando pela santificação da tua comunidade religiosa, da tua congregação religiosa, lutando pela santificação da sua família, da sua casa, lutando pela santificação do seu povo, da sua paróquia, da sua comunidade de seminário. Muitas vezes você vai se sentir ali como teu Senhor, sozinho no alto da cruz, e o demônio vai vir bater na porta do teu coração para tentar fazer você acreditar que tudo foi inútil. E ninguém está olhando para isso. E que você está perdendo a sua vida e seu tempo por nada. E exatamente ali foi que aquele que parecia completamente perdido, que não tinha mais nada para esperar dessa vida, ao lado de Jesus, vendo o sofrimento do Senhor, crê e suplica a sua misericórdia. Quando o demônio vier tentar seu coração para que você desista e para que você não mais procure oferecer sua vida em sacrifício com o Senhor, dizendo: tá vendo? Você terminou sozinho e isso serviu para quê? Agora que você está aí crucificado, olha para a tua frente. Vê as pessoas por quem você está entregando a vida, o que elas estão te dizendo. Estão falando para você descer da cruz, estão debochando da sua cara, estão achando que você é um ridículo, um patético, uma patética, que você está fora daquilo que Deus quer e pede às pessoas, porque as pessoas não se preocupam mais com isso. Quando essas vozes começarem a se levantar, porque o demônio volta, como o Senhor mesmo disse no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 4, Lucas escreve: e o deixou para voltar no momento oportuno, agora no tempo da paixão. Recorda-te daquele ladrão que estava ali, ao lado do Senhor, e quando tudo parecia perdido, ao lado do Senhor, alguém estava vendo as suas dores e se convertendo. Quando essas vozes se levantarem contra você, lembra-te que o Senhor está conduzindo muitos outros corações que estão vendo no silêncio do drama pessoal e estão recolhendo do testemunho da tua crucifixão por amor à tua família, da tua crucifixão por amor à tua congregação religiosa ou à tua paróquia, teu seminário. Estão vendo e estão recolhendo ali um testemunho e um sinal para a conversão de seus corações. Porque o Senhor está conosco e jamais estaremos crucificados sozinhos. Todo aquele que se dispõe a subir na cruz e ser crucificado com Cristo deve se lembrar que nenhuma de suas lágrimas cairá por terra, pois o Senhor as recolherá com o seu coração sacratíssimo e honrará cada uma delas, pois se tornarão lágrimas suas. Pois nenhuma lágrima é derramada por um cristão crucificado por amor a Cristo que não seja lágrima de nosso Senhor. Não se esqueça disso. E hoje, meus irmãos, nós estamos vendo o Senhor, que ali em Betânia se prepara para dar todos esses passos que ontem já olhamos juntos durante a paixão. E ontem vimos também
Herodes e Pilatos selarem uma aliança contra Cristo. E o que isso nos fala? Isso reforça ainda mais o que acabamos de falar. O mal se mobiliza o máximo possível para impedir que os desígnios de Deus aconteçam. Mas o Senhor, não obstante isso, mantém seu caminho. E assim nós somos chamados a caminhar também. Que as santas amizades durante esse tempo da Semana Santa e durante a nossa inteira vida nos inspire sempre na memória e na celebração das alegrias do Senhor a seguirmos adiante. Em volta deles, ali em Betânia, estão os fariseus que estão tramando a morte de Jesus e de Lázaro. Está mais do que claro agora, no Evangelho de São João, o ódio contra Deus. Querem eliminar tudo aquilo que vem do Senhor. E Lázaro passa a condição como, vocês lembram, do paralítico lá de Betesda, que nós falamos na meditação. Ele foi curado pelo Senhor, ele tomou o leito debaixo do braço, saiu caminhando e já virou quase que mártir, logo de cara, né? Porque por obedecer a Cristo foi imediatamente perseguido. E com Lázaro não está sendo diferente. E por que com a gente vai ser diferente? Voltando ao início da meditação. Por que com a gente vai ser diferente? Está seguindo a Cristo? Está celebrando a alegria com o Senhor? Você traz na sua vida as marcas da ressurreição do Senhor? Você traz na sua vida os dons do Senhor? Você traz na sua vida as marcas da cura que o Senhor fez, da libertação que Ele operou na sua vida, de todos os pecados que te aprisionavam? Você traz as marcas de Cristo em si? A ressurreição do Senhor e o poder de Deus se faz ver na sua vida? Por sua infinita misericórdia, em seu favor? Pois bem, você vai ser perseguido. Também decidiram, a gente tem que matar Lázaro. Não basta só o Senhor, Lázaro também tem que ser morto. E no meio de todo esse contexto, vejam, Jesus está ali, celebrando com Lázaro, Marta e Maria. E aí você pensa, mas que coisa inoportuna o que Judas falou. O discurso de Judas, sem o comentário de João, poderia ser até um discurso considerado. Mas João logo coloca o fato de que ele era ladrão. E isso já move a nossa antipatia ao que Judas disse, de imediato. Mas o Senhor conhecia o coração de Judas. O Senhor, mais do que qualquer outro, Ele que falou para os discípulos e falou também por amor e pela conversão de Judas, não se pode servir a dois senhores, porque você terminará traindo um e honrando o outro. E Judas, que ouviu essa pregação e o Senhor a fez para a conversão de Judas, tendo ouvido, não acolheu. Tendo ouvido, deixou a pedra cair por terra, mas não caiu ele de joelhos diante do Senhor, dizendo: Senhor, cura-me, porque o meu coração se orienta para um outro Deus, que é o Deus dinheiro, que me lançará contra ti, Senhor, cura-me. Lembram da passagem da pecadora, que as pedras caíram por terra daqueles que queriam, e nós fizemos na meditação essa imagem? Eles reconheceram, ou seja, eles têm consciência do próprio pecado, deixam as pedras ali, mas não caem de joelhos e pedem misericórdia, viram as costas e se vão. Judas também ouviu essa pregação do Senhor que falava a respeito dos dois senhores, que não se pode ter os dois. E Judas, infelizmente, escolheu o Deus dinheiro. E foi uma escolha tão medíocre que ele entregou o Senhor por 30
moedas de prata e não por 300. Tamanho desprezo que ele passou a ter de Jesus. Oh, meu Deus! Ainda não tinham parado para perceber isso, né? Que ele faz vistas e interesse por 300 moedas no Evangelho de hoje, mas ele vende Jesus por 30 moedas. De fato, como o Senhor disse, amará mais um Senhor e desprezará o outro. A que ponto Judas chegou? Misericórdia. Misericórdia, Senhor. E tudo isso acontecendo ali, meus irmãos, e o Senhor focado no gesto de Maria e na comunhão com Lázaro e Maria. E nos dá uma lição ainda maior, porque o Senhor não tem um coração de plástico e de pedra. O seu coração é de carne. A resposta que ele dá a Judas, ou melhor, o anúncio tão belo que ele fez a respeito do gesto de Maria, que foi o início da nossa meditação de hoje, ele aconteceu em resposta a uma provocação malvada, confirmando aquilo que diz São Paulo: onde há o pecado, superabunda a graça. Onde há a palavra de desprezo, há tanta palavra de misericórdia. Judas faz um comentário que retrata a pobreza que o seu coração está se tornando por desprezar Cristo, e o Senhor, dessas palavras tão vis de Judas, nos ajuda a ver a beleza e a profundidade de um outro coração que ama a tal ponto de se unir a ele como o coração de Maria. O coração vil de Judas apresenta a Jesus algo, e o Senhor, em resposta, nos faz olhar para a beleza do coração de Maria. Não nos leva a odiar Judas por isso, mas nos diz: veja, um coração pode se tornar como o coração dele está se tornando. Mas eu olho e vos digo, com o meu olhar, o vosso coração deve ser como o coração dela. Oh, meu irmão e minha irmã, que essa semana santa possa ser uma grande ocasião de graça na nossa vida e que o Senhor nos acompanhe a cada meditação. Eu queria dividir com vocês hoje o texto da Liturgia das Horas de Santo Agostinho, mas o nosso horário já vai avante e foi tão intensa essa meditação que talvez seja mais oportuno deixarmos para uma outra ocasião o texto de Santo Agostinho ao longo dessa semana. E hoje, se possível, em algum outro momento do dia, ouve novamente, pega aquele trechinho da meditação que mais te tocou e volta sobre ele. E vamos aproveitar para fazer como um pequeno exercício espiritual, como um pequeno retiro, nesses dias em que estamos juntos preparando o Tríduo Pascal. E que pela intercessão da Virgem Maria nós possamos perseverar no conhecimento das coisas de Deus, mas sobretudo numa aliança íntima de amor com Ele, porque estamos seguindo para Jerusalém, para entregarmos a nossa vida pela salvação das almas em comunhão com Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós.